Olá, pessoal. Vamos para uma gravação da nossa aula de atualidades. Queridos alunos do SESC Cidadania, terceiros anos e supermédio. Esta aula tem como propósito, né, dois temas que marcaram a semana do começo desse mês de março, ok? Então vamos que vamos. Pois então, nós temos dois temas aqui, tá? O manifesto dos governadores estaduais, 18 governadores, o manifesto deles, né? A partir de o que eles acharam ser uma provocação do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Quanto aos recursos que durante o ano de 2020 foram transferidos de forma direta, né, da União para os estados e também para os municípios. Tá? Um volume muito robusto de recursos, que eu daqui a pouco vou falar o montante, publicações do presidente, dos filhos do presidente, acompanhado também da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Os governadores se insurgiram, tá? Então, esse é o primeiro tema, né, que marcou o começo desse mês de março, que nós vamos trabalhar aqui, e também, né, o começo do mês de março, final já de fevereiro, né, nós estamos na crista, né, no ponto mais alto, né, de todo o processo epidemiológico, né? Desde quando começou a epidemia, com o primeiro caso, praticamente há um pouco mais de um ano no Brasil, nós temos o pior momento, né? É a chamada segunda onda. Pois então, então nós vamos trabalhar esses dois temas, né? A insurgência, né? Ou seja, o manifesto, cerca de 18 governadores, né? Dos 26 estados, 18 estados assinaram, os governadores assinaram um manifesto em protesto, né, à publicação do presidente Jair Bolsonaro e da SECOM. Tá? Então, esse é o primeiro tema que nós vamos trabalhar. Veja aí. Governadores reagem a ataques de Bolsonaro. Tá? Bom, só lembrando que não é a primeira vez que há, né, uma tensão entre o presidente Bolsonaro e os governadores e prefeitos, né? No ano passado nós tivemos também momentos, mas agora é o que marcou o início do mês de março. Então nós temos aqui, governadores chamam dados de distorcidos. Que dados são esses, né? Esses dados financeiros, como eu falei, né? Bom, vamos ao próximo slide. Aqui eu explico melhor. Bom, pois então, pessoal, o que nós vamos ter? No final do mês de fevereiro, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, né, compartilharam, né, com a postagem que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República realizou, compartilharam os dados financeiros, apontando que cerca mais ou menos de 180 bilhões a União transferiu aos estados, né, em transferências diretas, tá ok? Durante o decorrer de 2020. No dia seguinte a essa publicação e compartilhamento, né, 18 governadores, então, assinaram uma carta em protesto, né, um manifesto em protesto contra a postagem da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, inclusive assinada por governadores aliados. Tá? Dentre os governadores aliados, destacam-se, que eu me lembro aqui, dois, né?
3 ou 2, mas eu acho que é 2 mesmo. O Ratinho Júnior, governador do Paraná, e o Ronaldo Caiado, governador do nosso estado de Goiás. Tranquilo? Então, até mesmo governadores aliados, né, consentiram com esse protesto ao ponto de, uma vez feito o manifesto, eles também terem chancelado, assinado, né? Bom, o que nós vamos ter, né? Bolsonaro, no dia 28 de fevereiro, isso aqui está tudo acontecendo já no finalzinho de fevereiro, né, pessoal? E os efeitos vão ocorrer também no comecinho de março, né? No dia 28 de fevereiro, era um domingo, tá ok? Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, de certa forma, incentivou ou mesmo apoiou, né? Protestos contra os governadores ao postar vídeo de manifestação no Distrito Federal. Né? Parece que teria sido 2 vídeos. Um vídeo de uma mulher, de uma moça se manifestando contra o lockdown, né? E um outro vídeo com manifestações na porta do governador, da casa do governador do Distrito Federal. Bom, e aí um pronunciamento, quer dizer, uma frase, né, que resume um pouco dessa questão da União ter afirmado nessas postagens que mandou muito dinheiro para os estados, né? Diz aqui, ó, estamos há um ano com a Covid e centenas de bilhões de reais do governo federal foram para os estados. Quem está dizendo isso é o ministro Fábio Faria, tá? Então, vamos lá. Estamos há um ano com a Covid e centenas de bilhões de reais do governo federal foram para os estados. O ex-Mandetta, entenda-se aqui, né? O Fernando Henrique Mandetta foi o primeiro ministro da Saúde dos 3, né? Que nós já temos aí no curso do governo Bolsonaro. Então, o primeiro-ministro da Saúde, o ex-Mandetta, né, ex-ministro, dizia que o isolamento era para as pessoas ficarem em casa, achatar a curva até que os estados pudessem construir os leitos de UTIs. E aí, para onde foi o dinheiro? Então, entenda-se, a frase é provocativa, né? Ou seja, não faltou dinheiro para estados e municípios, né? A União transferiu de maneira direta esses recursos, né? Bom, os governadores, como eu já falei, né, não gostaram, né? E aí, trechos desse manifesto, trechos dessa carta dos governadores em protesto às postagens, né? Então, vamos lá. Olha aqui, os governadores dos estados abaixo assinados manifestam preocupação em face da utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial custeados por dinheiro público a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. Então, é um trecho da carta onde daqui a pouco eu vou falar a informação distorcida. Os governadores estão dizendo que o governo está utilizando de uma via de comunicação oficial para publicar uma informação que não é real, distorcida, né? E também para atacar governos estaduais. Bom, aí um outro trecho da carta, tá? Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômico-social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população. Esse trecho da carta está chamando a atenção, né, para o fato que, diante a um quadro, né, de pandemia, que talvez nós não temos um precedente na história, né, um caso tão grave de pandemia na história do Brasil, né,
E diante também, acompanhando isso, um quadro de crise social, né? Cerca de 14 a 15 milhões de gente desempregados, né? O governo federal, ao invés de priorizar, né, o combate à pandemia, fazer a unidade nacional, fazer uma articulação nacional, não. O governo, segundo os governadores nessa carta, prioriza o confronto, né? O confronto. Então, vamos lá. Um outro trecho da carta diz assim: majoritariamente, os valores pertencentes por obrigação. Aqui ele vem explicando aquele primeiro trecho que eu coloquei lá, tá? A chamada informação distorcida, né? Segundo os governadores. Majoritariamente, os valores pertencentes por obrigação constitucional aos estados e municípios, como os relativos ao FPE, FPM, ao Fundeb, o SUS, os royalties, tratando-os como uma concessão política do governo federal. Aqui é o esclarecimento, né? A carta diz que o governo divulgou, né, o montante, o valor, tal, né, a transferência direta, parecendo ser, né, uma concessão, né, uma ajuda do governo federal aos estados, tal. Na verdade, né, boa parte desses recursos são recursos constitucionalmente obrigatórios o repasse da União para os estados e municípios. Né? Que recursos são esses? FPE, o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, né, que é um fundo ligado à educação básica, né? O SUS, que é um recurso também. Então, o Brasil tem, né, implantado um sistema nacional de saúde, é o chamado SUS, Sistema Unificado de Saúde. Então, os recursos vão para a União e depois eles são repassados a estados e municípios, né? Bom, então está dizendo que boa parte desses recursos que o governo federal, né, deslocou, né, transferiu para os estados durante o ano passado, né, na verdade compreende boa parte os recursos obrigatórios que a União tem que fazer, né? Bom, e aí o que temos, né? Então, esses são os trechos da carta, né, que os governadores protestaram. Bom, e aí a situação está até hoje nesse impasse, né? O presidente Jair Bolsonaro, e é público isso, ele discorda, né, de fechar praticamente todas as atividades, né? Parece que ele acredita, sim, na teoria de que pode-se fazer as duas coisas juntas, ele já se pronunciou nesse sentido, né? Que pode tomar as cautelas quanto à pandemia, etc., como também, mover a economia, né? Continuar a economia em andamento, ok? Os governadores, logicamente, que são muito pressionados, né? Por que eles são muito pressionados? Porque o que temos agora, né, e a perspectiva não é muito boa durante o mês de março inteiro, né, é o colapso do sistema de saúde, tanto o público como o privado. Né? Muitos estados da federação estão com as UTIs superlotadas. Né? Então, é isso, né, que nós temos que encarar. Né? Pessoal, eu coloquei aqui, esse slide aqui, na verdade, tem que ser depois do próximo, tá? Mas tudo bem. Continuando sobre a questão do combate que o Brasil está fazendo à epidemia do Covid, pessoal, o que nós temos, né? Quais são as críticas que os especialistas, tanto os da área, os infectologistas, os dos grandes institutos de pesquisa, né? E também especialista no campo da política, né? O que eles falam sobre os erros que o Brasil possivelmente teve, né, durante esse mais de um ano aí, né,
de combate à Covid, né? O que parece que não deu certo, segundo as críticas desses especialistas. Repito, especialistas na área de saúde, né? Principalmente os infectologistas, né? Médicos, sociedade médica, né? E também os cientistas políticos, né? O que eles têm a dizer? Quais são as críticas? Bom, primeiro, nós mudamos muito o comando do Ministério da Saúde, né? E a cada mudança, de certa forma, gerava uma certa instabilidade da política nacional de combate à pandemia, né? Então, nós tivemos o ministro Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro, né? Que todo dia, né, chamava a imprensa e tinha todo um plano, né? Segundo ele, tinha todo um plano para combater, etc, etc. Não durou muito tempo. O outro durou tempo menor ainda, né? Se eu não me engano, ficou o quê? Um mês, né? O médico Nelson Teich. E nós temos, então, o último ministro, que é o atual, o ministro que é um general, né? O general Eduardo Pazuello, né? Onde você tem muitas críticas ao comando dele no Ministério da Saúde, né? A imprensa critica, etc, etc. Bom, então é isso, a troca das cadeiras, né? Ou seja, o comando do Ministério da Saúde num momento muito nevrálgico, num momento muito crítico da saúde nacional. Segundo aspecto também, que os críticos falam muito, a falta de uma coordenação nacional, né? E a prova são os sintomas, né? Um dos maiores sintomas é esse, né? O conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e os governos estaduais, né? Evidenciado, por exemplo, nesse manifesto, nesse protesto aí dos governadores. Então, falta de uma coordenação nacional após o posicionamento do STF de que os entes federativos teriam responsabilidades concorrentes no combate à pandemia. É o seguinte, num certo momento, lá em 2020, né, o STF, a Suprema Corte Brasileira, né, foi provocada no sentido de que teria que quem comandar esse processo de combate à Covid, né? O STF se posicionou segundo o que pensa a Constituição, o que fala a Constituição, porque o STF, uma das funções do STF é a interpretação, né, da Constituição e a preservação da Constituição. E o STF fez um posicionamento dizendo que, na verdade, né, todos os entes federativos são responsáveis na política de combate à pandemia. Todos, né? Então, o que acontece? De certa forma, teve momentos que o governo federal falou, olha, o STF parece que passou a bola para combater a Covid, né, aos estados e prefeitos, né, aos governadores e prefeitos. Sendo que o STF não falou isso. O STF falou que todos os entes federativos, e aí cabe uma ação política de articulação desses entes, né, no combate nacional à pandemia. Bom, a outra crítica também que os especialistas fazem, né, de que foram construídos os hospitais de campanha, né? Quer dizer, antes da pandemia terminar, né, que ela está em curso até hoje, inclusive estamos vivendo o pior momento, que é a segunda onda, é porque muitos desses hospitais de campanha foram desativados, né? Foram desmontados, né? Outra crítica também demorou muito a campanha do Brasil para vacinação, né? Para a compra de vacinas, o início da vacinação, né? Segundo muitos especialistas, tudo isso foi tardio, né? Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos tendo muita dificuldade em receber vacinas, né? Em comprar e receber vacinas, né? E tá. Falta de monitoramento das variantes. Nós temos agora uma outra preocupação, né? As variantes da Covid, né? Tem a variante lá de Amazonas, né? A variante da Inglaterra, tá? E os centros de pesquisa que os especialistas falam, né?
que andam pouco regidos de recursos, né, não podem muito bem acompanhar a evolução dessas variantes. Elas estão incapazes, né, vamos assim dizer, ou pouco aptos, né, a acompanhar essas variantes, tá? E também tem críticos que falam que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro teria subestimado, né, o impacto, né, dessa pandemia, né, desde o começo lá até os dias de hoje. Então, são as críticas, né, de todos os lados, né, nesse combate à pandemia no Brasil, que já temos um pouco mais de um ano. Tranquilo? Bom, então, como eu falei para vocês, o segundo tema, né, pessoal, que está muito ligado ao primeiro, né, a questão dos manifestos dos governadores, manifesto dos governadores, a questão dos recursos, né, a União dizendo, olha, não faltou recursos para combater a Covid, né? Então, o que se deslumbra, pessoal, é um cenário, né, repetindo, um cenário nesse mês de março que estamos passando, um cenário que já está todo mundo vendo que é um cenário de colapso, né, do sistema saúde, do sistema de saúde. Apesar de que o Ministério da Saúde afirma que não colapsou e nem vai colapsar o sistema nacional de saúde, tá? Mas é aquilo, né? Se a coisa não for combatida de fato, né? Se não chegar à conclusão de que existe mesmo o perigo de um colapso total, né, do nosso Sistema Nacional de Saúde, a gente não pode reverter o quadro, né? Então, aqui uma frase de uma infectologista do Instituto Fiocruz, né, que é um dos mais relevantes do Brasil, onde ela diz: teremos o março mais triste de nossas vidas, né? Uma frase pesada, tá ok? Bom, então fiquemos com essa aula, né? Uma aula resumo, né? Do cenário do começo desse mês de março. Repito, a tensão entre governadores e o governo federal, né? E o cenário catastrófico, né? Se a gente não tomar as medidas, as devidas precauções, né, pessoal? Um março tenebroso, tá ok? Fiquemos por aqui, tá ok? E vamos que vamos. Um abraço a todos. Fiquemos porque fiquemos, tá? Abraço.